Rec ligado, play funcionando e está no ar o quarto episódio do Rec and Go. Esta é a fita de número 4. Come on, baby! Estamos chegando com o Rec and Go. Nesta aqui é a fita de número 4 e a gente vai bater um papo muito legal daqui a pouco sobre obsolescência programada e como as nossas reflexões analógicas nos levaram a este assunto esta semana. Mas antes disso, nós vamos para os recadinhos da semana. Muito bem, vamos para os recados dessa semana. Atenção, você que ainda não está seguindo a nossa newsletter no Substack, por favor, se você estiver assistindo a gente aí pelo YouTube, clica no link que vai estar logo abaixo ali na descrição e nos siga no Substack. A gente vai estar colocando artigos, a cada atualização do nosso feed aqui do podcast, você vai ficar sabendo tudo em primeira mão. E é muito importante para nós, certo? Também quero dizer para vocês que estamos lá no Instagram. Sim, você pode nos seguir também lá no Instagram, @rec_and, né? Claro, _go. Rec_and_go. Nos procure lá no Instagram e nos siga. Por favor, o Instagram tá novinho e a gente tá carecendo de seguidores, afinal a gente tá começando, não é fácil. E atenção, pessoal que pediu e implorou. Estamos sim lá no Spotify! Sim, teve uma galera que implorou por muitas e muitas semanas. Por favor, coloca lá no streaming. Estamos no Spotify. Ainda não tem muitos ouvintes. Talvez pelo tempo também. O podcast é muito recente, claro. Às vezes aparecem novos, porque eu acabo olhando ali quem tá seguindo, quem não tá, as estatísticas e tal. Mas ainda tá muito calmo. Então, por favor, faça a sua parte e ajude o Rec and Go. Divulga aí pro seu coleguinha, pro seu amiguinho que quer ouvir um podcast novo. Afinal de contas, não é fácil competir com os grandes. A gente é pequeno aqui, a gente tem essa consciência de classe, do quanto somos pequenos perto do meio podcastal, mas estamos aqui para brigar com os grandes, viu? E a gente precisa aí muito da sua força para que a gente consiga crescer como podcast, né? Não é fácil, esse meio tem muito podcast hoje em dia, tem muito podcast sobre muita coisa, e é claro, eu tenho noção de que a gente é um nicho bem pequeno por hora, mas queremos crescer, queremos falar para mais pessoas, então, por favor, nos ajude a divulgar o Rec and Go aí para os seus amigos, que a gente gosta bastante. Beleza? Não temos e-mails esta semana. Fiquei um pouco decepcionado, não tivemos e-mails relativos ao último episódio. Então vamos para o tema da semana e vamos bater um papinho. Beleza? Muito bem. Vamos então para a temática de hoje. Olha só. O tema de hoje me levou a muitas reflexões pessoais sobre equipamentos eletrônicos adquiridos durante as últimas décadas. E como resultado, eu devo confessar que muitas coisas mais antigas, por mais que não tivesse tanta acessibilidade ou tecnologia, talvez durassem mais. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que afeta a vida de todo mundo. Mesmo que nem sempre a gente perceba, tá ali, a tal da obsolescência programada. Talvez você nunca tenha parado para pensar nesse termo, mas certamente, meu querido, você já sentiu e ainda sente os seus efeitos. Sabe aquele celular que depois de 2 anos começa a travar sem motivo aparente? Ou aquela impressora que você comprou e que simplesmente se recusa a imprimir, mesmo com um cartucho cheio? Ou aquela geladeira que, diferente daquela do seu avô, aquela redonda, não dura mais de 20 anos? Pois é. Nada disso acontece por acaso. Existe um conceito por trás disso. Um conceito já pré-estabelecido. Uma prática industrial e até estratégia de mercado por trás disso.
E é exatamente sobre este tema que vamos conversar ao longo deste episódio. O que é essa tal de obsolescência programada? Como que ela nasceu? Como que ela funciona? Quais os impactos sobre a sociedade e o meio ambiente? E o que a gente pode fazer para enfrentar esse problema? Então fica aqui comigo até o final desse programa, porque eu prometo que você nunca mais vai olhar para os seus aparelhos da mesma forma. Toda essa temática deste episódio veio à tona justamente porque eu resolvi finalmente comprar um tape deck decente. E eu não estou falando decente no sentido do mais high-tech possível. Estou falando decente do tipo não quebra tanto. E acredite, não é um tape deck dos anos 80 e dos anos 90. É um tape deck dos anos 70. É, meus queridos. E aí eu comecei a pensar, poxa, é um tape deck de quase 50 anos. 50 anos! É muito tempo. Mas assim, pessoal, vamos começar a refletir aqui de uma coisa. Vamos definir conceitos primeiro, certo? Vamos definir um conceito e uma origem para a gente poder entender essa temática de uma vez por toda. O que é obsolescência programada? O que é uma obsolescência? Por que é obsoleto? E por que é programado? O nome, ele soa técnico, mas a ideia é muito simples. Simplesmente trata-se de planejar um produto para que ele dure menos do que ele poderia durar. É isso. Esse, entre aspas, prazo de validade pode ser imposto de inúmeras maneiras. Por um componente que quebra mais rápido, por uma atualização de software que torna seu aparelho mais lento, ou até por uma campanha publicitária que faz você achar que o seu modelo está ultrapassado, mesmo que ele esteja funcionando perfeitamente. A obsolescência programada não é um mito urbano, não. É uma estratégia estudada, aplicada e, em alguns países, proibida até por lei. Um dos exemplos mais antigos e famosos é o cartel Phoebus, formado nos anos de 1920 e 30 pelos principais fabricantes de lâmpadas da época. Eles se uniram para limitar a vida útil das lâmpadas a 1000 horas. Antes disso, as lâmpadas duravam facilmente 2.500 horas. Quantas horas as lâmpadas atuais devem durar? Pouco, muito pouco. Foi uma decisão deliberada. Se as lâmpadas durassem muito, as pessoas demorariam para comprar novas e o mercado não teria tanto lucro. Ah, o capitalismo, né, meus queridos? Esse caso entrou para a história como um dos primeiros exemplos documentados de obsolescência programada. Pós a Segunda Guerra Mundial, com a explosão do consumo em massa, a prática se espalhou para outros setores. Na indústria automobilística, por exemplo, marcas como a General Motors lançavam modelos com pequenas mudanças estéticas todos os anos. A ideia era simples. Você não precisava trocar de carro, mas quem quisesse parecer moderno e atualizado, precisava. Assim nasceu também a chamada obsolescência estética ou psicológica. Então, existem alguns tipos de obsolescência, como a gente pode observar aqui. Já descobrimos que tem a obsolescência programada, e temos a obsolescência estética. Então, são práticas de mercado feitas exclusivamente para você comprar mais. Muito bem. Hoje em dia, podemos dividir a obsolescência programada em algumas categorias. Isso ajuda a entender como ela aparece no nosso dia a dia. O primeiro tipo. Galera, são alguns tipos, tá? Eu aqui vou citar 4. Então vou começar pelo primeiro. Primeiro tipo, a obsolescência técnica ou de qualidade. É quando um produto é projetado para durar menos. Isso pode significar usar materiais de baixa resistência, as soldas são mais frágeis, as peças se desgastam rápido, e um exemplo clássico são as impressoras que param de funcionar depois de certo número de impressões.
Elas simplesmente travam, mesmo sem nenhum defeito real. O segundo tipo é a obsolescência funcional ou tecnológica. Aqui o produto continua funcionando numa boa, mas perde utilidade porque não é compatível com novas tecnologias. Você já tentou rodar um aplicativo novo num celular de 5 anos atrás? Muitas vezes ele nem instala. Outro exemplo é quando portas de conexão mudam, cabos antigos se tornam inúteis. Quantos adaptadores USB ou HDMI, ou até mesmo carregadores diferentes você já acumulou em casa? Pô, eu tenho vários. E é interessante a gente parar para pensar nessa parte de obsolescência funcional, porque isso nos afeta diariamente. Você compra um celular e daqui a pouco o seu celular está pedindo atualização, e quando você vê, você tem que trocar o celular, porque a cada atualização ele vai perdendo qualidade, seja na câmera, seja nas funcionalidades. E a ideia é que ele está melhorando, mas na prática ele não está. Terceiro tipo, a obsolescência psicológica, também chamada de estética. Neste caso, não é que o produto não funcione, é que ele passa a parecer ultrapassado, talvez feio. Celulares são campeões nisso. A cada ano, uma nova câmera, uma nova cor, um novo detalhe de design. O antigo ainda continua bom e funcional, mas a pressão social e o marketing te fazem desejar o novo, sempre. Existe então um quarto tipo, que é a obsolescência de software. Talvez a mais comum hoje em dia. Seu aparelho continua funcionando, mas perde atualizações, fica lento ou até para de rodar certos programas. Isso aconteceu, por exemplo, quando a Apple foi acusada de reduzir o desempenho de iPhones antigos com atualizações de sistema. Caso que ficou conhecido como Batterygate. Você lembra disso? Aconteceu. E há ainda a obsolescência via marketing, que cria ciclos acelerados de lançamentos. A lógica é simples. Sempre existe um modelo mais novo e a cada campanha você é lembrado de que está ficando para trás. Confesso para você que eu estou cansado já de ser refém do marketing. Por mais que somos reféns do marketing o tempo inteiro, mas esse marketing de consumo realmente é complicado de acompanhar. É muito difícil você sempre ter as coisas da moda, as coisas mais atuais, porque elas se tornam obsoletas muito rápido. Vamos lá para os impactos econômicos e ambientais, porque tem bastante. E isso tem consequências profundas. Para o consumidor significa gastar mais. Um estudo da Universidade de Wisconsin mostrou que a obsolescência programada custa, em média, mais de $1.000 por ano para uma família norte-americana, apenas em eletrônicos e tecnologia. Mas o impacto não fica só no bolso, não. O planeta também está pagando essa conta. Como? O lixo eletrônico é hoje um dos maiores desafios ambientais do mundo. Porque não basta você fazer um equipamento. Você tem que fazer um equipamento ruim, que quebra logo, para as pessoas poderem descartar esse equipamento e comprarem um novo. E o meio ambiente que se lasca. A verdade é essa. Segundo dados da ONU, já passamos de 50 milhões de toneladas de e-waste por ano. São computadores, celulares, televisores, eletrodomésticos descartados. Grande parte desse material contém substâncias tóxicas, como chumbo e cádmio, que podem contaminar solo e água. E ainda um fator de injustiça global. Boa parte desse lixo não fica nos países ricos que produzem. Ele é enviado para países pobres como Gana, Nigéria e Índia, onde comunidades inteiras vivem em meio a montanhas e montanhas de equipamentos descartados, tentando extrair metais para sobreviver. Ou seja, a obsolescência programada não é apenas uma questão de mercado.
É uma questão social e, claro, ambiental. É um problemaço. Existem casos recentes e polêmicos e a gente tem que observar isso. Nos últimos anos, vários casos chamaram atenção. Já citei o Battery Gate da Apple, quando a empresa admitiu reduzir o desempenho de iPhones antigos para preservar a bateria, mas acabou acusada de induzir clientes a comprar aparelhos novos. Outro exemplo foi da Microsoft. Escuta essa aí, ó. A Microsoft anunciou o fim das atualizações de segurança para o Windows 10. Milhões de computadores, naquela época, ainda em perfeito funcionamento, ficaram, de repente, inseguros. A solução sugerida? Compre uma máquina nova com Windows 11. Simples assim. Simples assim. No setor automotivo, tem crescido a prática de vincular funções do carro à assinatura de software. O que isso significa na prática? Vamos lá. Mesmo que o seu carro tenha um recurso físico, como aquecimento de banco ou piloto automático, você só pode usar se pagar mensalmente. Teve uma montadora aí que teve esse problema recentemente, que queria cobrar assinatura pelo aquecimento dos bancos. Rendeu um assunto aí por semanas, o pessoal estava falando sobre isso. E parece que eles voltaram atrás. As impressoras também já protagonizaram escândalos. Olha só, algumas simplesmente param de funcionar quando o cartucho não é original, ainda que o cartucho estivesse cheio. E não podemos esquecer do fast fashion, que aplica a lógica da obsolescência às roupas, porque existe isso também. Coleções mudam a cada poucas semanas. Isso incentiva o descarte rápido e o consumo sem fim. Quem nunca foi numa loja de varejo, escolheu uma roupinha e na segunda lavada a roupinha simplesmente se destruiu? Perdeu tinta, o tecido não era de boa qualidade, encolheu ou coisas do tipo. Ou a costura não estava boa, começou a soltar a linha, enfim. Isso faz parte do fast fashion. No Brasil, essa discussão chegou ao Congresso, inclusive. Em 2024, um projeto de lei foi aprovado em comissão da Câmara dos Deputados, proibindo a prática de introduzir em produtos recursos que reduzam artificialmente sua vida útil. E olha, eu espero que isso leve cada vez mais a gente a refletir o nosso próprio consumo consciente das coisas. Porque o quanto de coisa porcaria existe hoje no mercado não está no gibi. Existe então um debate ético e jurídico a respeito disso, e em que nós entramos numa questão fundamental, a ética. Até que ponto empresas têm o direito de encurtar a vida útil de um produto para manter seu modelo de negócio? E até que ponto isso se torna abuso contra o consumidor? Na França, por exemplo, a obsolescência programada já é considerada crime. Empresas podem ser multadas e até responsabilizadas criminalmente se for provado que encurtaram deliberadamente a vida útil de seus produtos. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor não fala diretamente sobre isso. Mas especialistas argumentam que se trata de prática abusiva que viola princípios de boa-fé e transparência. Eu acredito que essa discussão deveria ir para frente. E deveria ir para frente cada vez mais. Do ponto de vista ético, a questão é ainda mais ampla. Vivemos em um planeta com recursos limitados. Produzir, descartar e substituir em ritmo acelerado não é apenas uma escolha de mercado, é uma ameaça à sustentabilidade da vida na Terra. Mas para isso, precisamos pensar então em alternativas e soluções. Nem tudo pode ser pessimismo, galera. A gente tem que pensar em soluções. Existem movimentos e alternativas em curso. Um deles é o Right to Repair.
ou direito ao reparo. Nos Estados Unidos e na Europa, cresce a pressão para que as empresas sejam obrigadas a disponibilizar peças, manuais e ferramentas, permitindo que consumidores ou oficinas independentes façam consertos. Legal! Na União Europeia, por exemplo, já existem regras que exigem que fabricantes mantenham peças de reposição disponíveis por até 7 anos para alguns produtos. Outra frente é a da economia circular, que busca projetar produtos pensados para durar, serem atualizados ou até mesmo reciclados. Um exemplo é o Fairphone, um smartphone modular em que você pode trocar a bateria, a câmera ou a tela sem descartar o aparelho inteiro. Isso é interessante, isso realmente é muito interessante. Também existem marcas de eletrodomésticos que apostam em durabilidade como diferencial, garantias mais longas ou design ainda mais robusto. E claro, há o papel do consumidor. Ao optar por reparar em vez de trocar, ao pressionar as empresas, ao apoiar legislações, cada um de nós contribui para mudar totalmente esse cenário. E galera, basicamente, precisamos repensar a forma como nós consumimos as coisas. Essa minha reflexão é uma reflexão que vem em um momento em que o meu hobby de gostar de música analógica, de querer consumir as minhas fitinhas e tal, eu fui dar essa pesquisada e eu comecei a reparar que isso é muito antigo. Isso não é só de agora, isso vem de décadas. E você perceber atualmente que pessoas estão preferindo, dentro da galera do Cassette Culture, adquirir tape decks antiguíssimos, de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, para poder rodar suas fitas, mostra que para certas mídias, eu entendo que tem uma certa dificuldade atualmente para conseguir fazer por causa de vários outros fatores, fazer equipamentos novos, teria que abrir uma cadeia produtiva totalmente nova, o mercado não tem tanto interesse para esse nicho agora, eu entendo tudo isso. Um monte de licenças aí de grandes companhias que é complicado de lidar, eu entendo que não é fácil, a gente tem que lidar com a realidade também, mas você vê que nós precisamos pesquisar coisas muito antigas de 40, 50 anos atrás para comprar um equipamento decente, porque eles duram mais. Olha, é de se pensar. Essa coisa do fast fashion já é uma coisa bem antiga. O quanto que nós, como sociedade, deixamos de produzir e largamos isso, sei lá, para os produtores da China. Gente, tudo que vem para nós exportado, geralmente é sempre do mais barato. E geralmente nessas empresas de varejo é com a qualidade lá embaixo. Seja eletrodoméstico, seja roupa, seja o que for. Será que de repente nós como consumidores não deveríamos pensar realmente de forma consciente no que a gente consome, por que a gente consome? Talvez às vezes botar o pé no freio realmente, deixar de comprar e esperar para comprar uma coisa melhor, talvez um pouquinho mais cara, mas que tenha uma durabilidade, uma qualidade melhor. Tudo isso eu tenho levado muito em consideração nos últimos tempos. A construção e o design de equipamentos é uma coisa que me pega muito. Eu me lembro eu gosto muito, por exemplo, de equipamentos de mixers, né? Principalmente quando eu estava pesquisando para fazer o podcast e tal, eu pesquisava muito sobre os mixers, né? E eu consegui comprar o mixer que eu queria, eu falei até no primeiro podcast, que era o Rodecaster Duo, e realmente ele tem uma qualidade interessante pro padrão atual de mixer, né? Ele tem a parte metálica e tem uma parte de plástico, mas um plástico bem durável e tal. Mas se eu parar para analisar, antigamente os mixers, eles eram todos
metálicos, né? Tinha uma proteção maior e tal, uma qualidade estética era melhor, era mais durável. E, por exemplo, os tape decks, e agora eu vou entrar nessa questão das fitas, né, dos tape decks e até das vitrolas de vinil, enfim. Se você olhar os mais antiguinhos, cara, os tape decks antigos, aí pega aí o Gradiente CD 2000, que é muito popular no Brasil, né, foi muito popular no Brasil aí, toda essa série, aço escovado na frente, uma coisa, uma lindeza, uma maravilha, uma durabilidade incrível. Você pode pegar outros tape decks aí, Akai, Technics e tal, os mais antigos, uma qualidade impecável, estética, interna e tal, bem bonito. A forma que os engenheiros pensaram eram interessantes. Mas você vai pegar os mais novos, dos anos 90, já era um plástico já não era para durar tanto, sabe? Você já apertava o botão ali e o botão já começava a dar problema depois de um certo tempo. Então, quer dizer, esse negócio está vindo de tempos em tempos e eu acredito que nas últimas décadas acelerou muito. As pessoas querem vender muito mais, fazer com que você compre muito mais e, na verdade, na situação em que nós estamos como sociedade, né, talvez a gente não esteja ganhando tão mais para poder consumir o tanto quanto querem que a gente consuma. Hoje a gente viu, então, que a obsolescência programada não é teoria da conspiração. Gente, isso não é. É prática real, é documentada e presente em vários setores da nossa vida. Tem impactos econômicos, sociais e ambientais. E acredita, esses impactos ambientais aí, se não te corta o coração saber que existem crianças, pessoas idosas, uma galera que tem que ir lá na Índia, em Gana, na Nigéria, ficar fuçando lixo eletrônico para poder sobreviver, se isso não toca no seu coração, talvez você tenha que repensar um pouco, né, sobre seus valores aí, talvez morais, certo? A gente viu aqui que existem alternativas. Sempre há alternativas legais, tecnológicas e culturais para combater esse modelo. E acho que a gente tem que refletir como sociedade a respeito de leis que venha a nos favorecer, né, como consumidores também. Eu vou deixar aqui uma reflexão para você. Será que somos donos dos nossos aparelhos? Ou são eles que controlam o nosso tempo de vida útil? Sim, se tempo é dinheiro, se tempo é realmente dinheiro, então onde estamos colocando o nosso tempo? Né? Aonde estamos dedicando o nosso tempo? Porque se tempo é dinheiro, em algum lugar ele está indo, né? Com o que ele está indo? Com o que estamos escrevendo a nossa história? Com que ferramentas, com que qualidade de ferramentas estamos lidando aqui? Na próxima vez que o seu celular travar, ou que alguém te disser que já está na hora de trocar, eu só peço para você uma coisa, pense 2 vezes. Talvez não seja o seu aparelho que envelheceu, não. Talvez alguém, em algum escritório, tenha decidido por você o prazo de validade do seu aparelho. Muito obrigado pela sua audiência. Esta fita vai ficando por aqui. Fita curtinha. Mas se você gostou deste episódio, compartilhe. Ajude a espalhar essa discussão ainda mais aí com a galera. E siga o podcast para mais conteúdos como esse. Um forte abraço, fica bem e até semana que vem.